Bom, estamos de volta agora. Agora o papo é sério, gente. Ó, o bolo estava uma delícia. Comi mais 2 potes. Mentira, tô brincando, tá? Comi 2 potes, não. Mas realmente uma delícia. Só tenho que agradecer e muito as meninas aqui da Sweet Bike, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais sério. Não sei se tão sério assim, mas é mais sério um pouquinho, né? Eu tô recebendo aqui com muito carinho minha querida amiga Érica Neves, psicóloga. Seja muito bem-vinda novamente. Oi, Nina, um prazer estar aqui nessa festividade. Já chega rindo, né? Toda vez que você chega aqui, você já chega rindo, verdade. né? A casa é muito boa, muito Que acolhedora, bom. muito festiva. Muito festiva, principalmente festiva. Quando tem cozinha, então. É um show de talentos, não é? Muito, muito. A gente estava falando isso agora, né? Como Teresópolis tem gente talentosa, que não liga para essa história de crise, né? Corre mesmo atrás e vai à fazer luta, o seu. Vai à luta. O teresopolitano vai à luta. Vai né? mesmo. Com não criatividade, com bom humor. Ai, com gostosuras, que eu adoro, né? Muito bom. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação emocional. E aí, Érica, você vai fazer um curso aí de educação emocional, desenvolvendo o potencial pessoal para qualificar a vida, né? E aí, antes de você falar desse curso, o que vem a ser a educação emocional, né? Então, Nina, educação emocional nasce do pressuposto de que a gente nasce já com o aparato psicológico, né? O aparelho psíquico, e como a gente vai gerenciar essas emoções. Como eu lido com o medo, com a raiva, como eu elaboro bem a minha alegria, onde eu busco uma alegria que seja saudável, o que eu faço com a tristeza, o que é tristeza, em que nível é adequado ou não. Então, a educação emocional vem com o propósito da gente trabalhar, reconhecer as emoções, diferenciá-la dos sentimentos e gerenciar as emoções para uma vida satisfatória, uma vida plena. Não há uma proposta de que a gente esteja em euforia o tempo todo, que a gente vire Mulher Maravilha e Super-Homem nas emoções, não é isso. Mas que a gente possa desenvolver o nosso potencial para superar conflitos, obstáculos, momentos de perda. É isso. Uhum. E aí, de cara, porque eu amei quando eu vi, eu vou pedir o Alex para colocar a primeira foto, que são dos personagens, muito bonitinhos. Eu, particularmente, assim, amo, não consigo ver esse filme, eu esqueço, toda vez que eu estou na locadora, eu esqueço de pegar, perdi no cinema, né? Que é aquele filme, o desenho Divertidamente. E aí você utilizou dessa figura muito bacana lá na sua fanpage até para falar desse curso. Qual é a relação que esses personagens têm com o que você está falando? Então, os personagens, quando o filme foi criado, ele é um excelente recurso, porque quando eu falo em emoção, às vezes a pessoa me responde um sentimento. Então, ele elucida quais são as emoções básicas, aquelas ali, medo, raiva, tristeza, alegria, repulsa, que apelidou como nojinho para se tornar um personagem, e tristeza, já nasce com a gente. Aquilo tudo ali já tem na Aquela gente? turma já está com a gente. Nossa! Então, depois, a saudade, o ciúme, aí são os sentimentos oriundos de cada uma dessas emoções. Há um outro quadro que eu vou te enviar da combinação de cada emoção daquela, o que gera. O medo com a raiva gera o quê? É muito legal, muito bom. Interessante. O medo com a raiva gera o quê? Então, pode te atrofiar, pode gerar uma angústia profunda, uma ponte, né, para a ansiedade abrupta. Isso é um leque muito grande, né? É um caminho aí bem extenso, né? Até para fazer essa brincadeira legal. Não consegui fazer o teste, meu computador dava vírus toda hora ali. Eu não consegui, eu tô louca para fazer esse teste. Depois faz. Que deve ser super interessante, né? Legal. E aí você fazendo essa ponte com esses personagens, até para explicar um pouquinho do que se trata esse curso, né? Como é que vai ser aplicado esse curso? Então, esse curso é o 8º em Teresópolis, ele acontece no Brasil e no exterior. Aqui no Brasil é mais forte no Sul, o pessoal de Curitiba trabalha com mais constância, principalmente na área organizacional. Mas ele é aplicado na área jurídica, educacional e organizacional. São 12 horas intensivas de temas dentro dessa abordagem psicológica que eu trabalho, que é a análise transacional.
é a análise das transações, como a gente transaciona. O fundador, Eric Berne, ele lançou essa abordagem, é um psiquiatra canadense, na década de 50. E ele se ocupou, no pós-guerra, de estudar essas transações e buscar solução para conflito. Porque, Nina, na comunicação é que nascem os conflitos. Ai, Jesus, eu tô ferrada, gente. Quando eu falo A e o outro entende Y, o tom da voz não passa aquilo que eu gostaria, a minha intenção de falar. A minha fisionomia, a pessoa fala, entende de outra forma. Eu sei a intenção que eu tenho para falar, mas eu não tenho controle da sua interpretação. E aí surgem os conflitos. Como é que é aquela história que diz, eu falo o que eu quero, mas o outro vai entender o que ele quer? Na interpretação dele. Então, essas 12 horas nos mostram uma forma de comunicação eficaz, assertiva. O que eu posso falar de maneira pontual? Érica, mas como assim? A gente trabalha com o conceito de estados de ego. Então, vamos supor que eu grite agora, Nina, incêndio, incêndio ali. Qual a primeira coisa que te vem à cabeça? Porque está pegando fogo e eu vou sair correndo. Então, vem de um estado de ego criança. Por quê? Porque é fuga, fogo, fuga. Mas todos nós temos, e que ótimo que você a tem, porque é a criança que nos salva. A gente não morreu bebê para ser criança, não morreu criança para ser adolescente, nem a adulta que nos tornamos, nem a jovem adulta que seremos até os 120 anos. Então, né, graças à medicina, tá bem, a linha do tempo está bem esticada. Chega lá. Mas se você me dissesse assim, eu vou proteger crianças, um estado de ego pai, parental, onde ficam os nossos valores e princípios morais. Se você me diz assim, tecnicamente, fogo, vou ligar 193. Corpo de Bombeiro é o que trata desse assunto. Então, é uma resposta técnica precisa do nosso estado de ego adulto. Então, o estado de ego pai pensa, a criança, o estado de ego criança é o centro das emoções, sente, e o adulto é o que decide. Então, eu sou a criança aí da história, né? Nem sempre, mas ela atua. Essa pergunta que você fez, o que eu te respondi foi, né? Eu ia responder logo em seguida. Realmente, eu tenho síndrome de Peter Pan mesmo, nem ligo. Tem criança aqui dentro que vocês nem imaginam. E é ela que salva a gente. E se a gente pensasse assim, eu vou lá ver se é fogo mesmo? É a curiosidade da criança. E que na carreira, no trabalho, é o que abre portas para a criatividade, para a espontaneidade. A gente não pode ficar engessado no adulto técnico o tempo todo. Agora, no trabalho exige. Um juiz no tribunal, ele vai colocar a energia, a catexia emocional, no estado de ego adulto. Porque ele vai estar ali técnico, preciso, assertivo. Ele precisa disso, né? Se ele for parental, salvador, não executa bem a tarefa. Se ele for criança, me dá uma água aí, traz um refrigerante. Não convém, né? Em nenhuma outra profissão. No trânsito, Nina, no trânsito tem muito estado de ego. Criança atuante, solto, livre, se aventurando. E aí, trânsito, então, nossa senhora, é um problema aí seríssimo, né? É o que você falou, tá solto por aí. É verdade. Né? Tá bem complicado também. E aí você falou de foram 3 ou 4 profissões que podem... Não é participar desse curso, mas você falou que são 3... Onde eu posso atuar com essa abordagem, ela se desmembra para a psicologia organizacional, né, na área de análise transacional nas organizações, a jurídica e a educacional. Mas para participar desse curso introdutório é aberto a todas as profissões, até adolescentes em fase de decisão quanto ao vestibular. 17, 18 anos. Os vestibulandos também é muito bom, porque a gente tem alguns temas, como script de vida, é um conceito do Eric Berne. Qual o roteiro de vida que até os teus 8 anos foi formado na tua cultura familiar? Serás médico, porque vovô foi médico, papai é médico, você será médico. Mas o menino quer ser músico. Isso é um script, né? Se ele não puder, com autonomia, decidir sobre isso. O somatório dos talentos que ele tem, as habilidades dele, com o que o mercado oferece, a possibilidade dele de atuação no mercado, é o ideal para uma escolha mais próxima. Ainda ontem, não lembro quem eu estava entrevistando, foi a chefe Gabi, um beijo para ela. A gente estava falando exatamente sobre isso. Como é cruel essa escolha, principalmente para um adolescente com 17, 18 anos, que ainda não sabe nem direito quem ele é,
como ele vai escolher uma profissão para a vida inteira? É verdade. E aí a gente começa a ver gente que... Eu tenho não é amiga, é só conhecida, que ela fez faculdade de Direito, se formou, pegou a carteirinha da OAB, começou a faculdade de Medicina, se formou, pegou o registro de médica. Então, assim, são dois opostos completamente, né? E se a gente for pensar em termos de investimento de tempo, E de expectativa dinheiro e a mesmo. moeda monetária, o saldo é a frustração, né? Não é um saldo positivo. Então, se a gente puder prevenir e que esse jovem consiga ponderar e entender que ele não precisa viver scriptado, quer dizer, com um roteiro que alguém lhe deu, viva assim. É como se viva condicionalmente. E nem sempre é o que é dito. São as atitudes até os 8, 9 anos que vai fazendo com que a criança, então o papai vai me amar mais se eu agir dessa maneira. E aí a vida toda você vai correspondendo às necessidades dos outros. E cai num compulsor que se chama agrade sempre. E é péssimo, porque você agrada todos e se desagrada constantemente. E aí o resultado também é frustrante. É isso que eu ia te falar. E aí vem a frustração ali perseguindo aquela pessoa no cotidiano, no dia a dia, no seu trabalho, ou na faculdade, enfim. E essa frustração aí não é muito saudável, nem saudável para o coração. A vida fica pesarosa. É tão gostoso. Olha com que satisfação que você rege essa orquestra aqui. Não é prazeroso, não é satisfatório. Então, você atinge a autorrealização, você tem a sua remuneração, é um somatório. A vida fica gostosa, fica plena. Não está dizendo que a gente vai ficar o tempo todo no pódio, não é isso. Mas a gente tem uma vida de qualidade. Com certeza, né? E aí vou pedir licença então para a Érica, preciso ir para o intervalinho comercial, mas a gente volta já ainda com a Érica aqui falando sobre esse curso bem bacana de educação emocional. Eu já volto, não sai daí, hein? Você vai perder.